tardes. Una disculpa, que soy mexicana y no hablo portugués. Voy a tratar de hablar despacio. El tema que nos ocupa en el siguiente punto, eh, y que la presidenta de AMNE amablemente me invitó a este país tan hermoso, pero vamos a apurarnos, ya no podemos comentar más. Vamos a hablar sobre el desmitificando lo que puede hacerse en la ciencia de datos y en la inteligencia artificial. Sabemos que en nuestros países de Latinoamérica se habla mucho de que tenemos datos, de que todavía no podemos analizar algunas enfermedades, muchas veces ni siquiera podemos calcular prevalencia porque no tenemos información de los pacientes. En los últimos años hemos intentado pues construir bases de datos y a partir de ahí construir indicadores para evaluar en general cómo está nuestros pacientes o nuestras personas en nuestros países. Esto es muy útil, pero tenemos diferentes avances en los diferentes países de Latinoamérica. Yo trabajo en México, durante los últimos 15 años he trabajado en construir bases de datos, database de los pacientes con enfermedades crónicas. Tenemos censos de 4 millones de pacientes con diabetes desde el año 2004. Tenemos errores porque son bases de datos que no se conectan entre sí, entonces tratamos de alguna manera solucionarlos. Y para esto nos ayudan mucho los ingenieros en computación. Es muy importante que este trabajo se haga de forma multidisciplinaria. En este momento la doctora Rita va a presentar a los que van a participar en esta parte y después yo quiero comentar algunas preguntas con los ponentes. Muchas gracias. Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade. E para dar continuidade a essa mesa que a professora Nelly veio muito amavelmente, né, para o Brasil nos brindar, eu vou chamar primeiramente a professora Suzy Alves Camei, que é formada em Estatística pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Estatística pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de probabilidade estatística, com ênfase na teoria geral e processos estocásticos, trabalhando principalmente nos seguintes temas: aplicação e desenvolvimento de métodos estatísticos em epidemiologia e estimação do consumo para alimentação. Esse é um resumo muito resumido da professora Carmen. Professora Suzy, ela faz muitos outros trabalhos e trabalha de forma interdisciplinar com várias áreas do conhecimento. Outro professor que foi convidado para essa mesa foi o professor Duncan Ruiz, que é formado, que passaram os currículos para o espanhol aqui, então eu estou fazendo uma tradução muito rápida de termos que eu nunca vi em espanhol. É formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, professora Suzy e professor Duncan. Tem um mestrado e doutorado em Informática pela mesma universidade, pós-doutorado em Informática pelo Georgia Institute of Technology. Atualmente é professor titular de aulas de graduação e pós-graduação nos cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No pós-graduação, atua principalmente no núcleo de inteligência de máquinas robóticas, o programa de pós-graduação em informática. Tem orientado trabalhos principalmente nas áreas de automatização de processos de conhecimento de bases de dados. Também pode se dividir em preparação dos dados, mineração dos dados e processos.
Desde 2023, trabalha no programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução, em projetos de pesquisas e desenvolvimento, tanto com agências de financiamento como em empresas. Em particular, nos últimos 15 anos, tem coordenado projetos com a Dell, Motorola, SAP, Planck, e tem uma presença nacional e internacional em formar parte de comitês de programas de eventos nacionais e internacionais, comitês editoriais de revistas internacionais, e coordena localmente o projeto de Comissão Europeia do Programa MAR. Então, o último, então, mas não menos importante, é o professor Rodrigo Reis, que é formado em Estatística pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui um mestrado, doutorado em Estatística pela Universidade de Minas Gerais. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Estatística, coordenador do programa de pós-graduação em Epidemiologia da Universidade do Rio Grande do Sul, meu chefe. Além disso, forma parte do estudo de longitudinal de saúde do adulto, ELSA, como pesquisador e coordenador do Centro de Dados. Então, agora eu passo a palavra. Gracias. No conozco la experiencia en este país, pero en México, en las facultades de medicina, no sé, probablemente toda la información está digitalizada, los alumnos pueden leer los artículos un teléfono celular, pero la situación de recolectar de datos, de la recolección de datos de los pacientes para después analizar esa información que le puede servir tanto al médico general que ve al paciente que tiene enfrente, al director de la unidad médica, al director regional de salud o al ministro de salud o incluso al presidente de la República, no se tiene en tiempo real. Entonces siempre estamos proyectando la información porque no sabemos qué sucede. Entonces, no sé qué sucede en este país, pero creo que en las escuelas de medicina sería muy importante que se hablara de informática médica. La recolección de datos, como yo he comentado, a través de los años hemos tenido problemas y tenemos problemas para evaluar, en este caso, como nosotros estudiamos, las enfermedades crónicas. Y bueno, teniendo aquí a los expertos en esta área, quisiera yo sugerir dos preguntas y que se hiciera una discusión breve y sencilla para entender este tema. Ustedes, si nos pueden dar su opinión de cómo se puede construir una base primaria de datos que proporcione información para la toma de decisiones en los diferentes niveles de atención médica, hablando de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Por favor. Eu acho que através de investigações populacionais, né? Acho que é uma boa, um bom começo assim, para formar uma base de dados, né? Que a gente tem no Brasil, o exemplo... Oi? Ok. Eu acho que a gente tem o exemplo, por exemplo, da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS. Ela já tem duas edições, uma de 2013 e outra de 2019, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, junto com o Ministério da Saúde, a fim de coletar informações de doenças crônicas, estilos de vida, hábitos de vida, condições de saúde, acesso aos serviços de saúde. A gente tem, eu acho, a vantagem, me parece, de ter esses dados disponibilizados publicamente, né? Há sempre a questão, né, de uma vez que os dados estão disponibilizados, há uma certa concorrência pelos temas, né, de estimativa de prevalências, as análises e tudo mais.
Mas, por outro lado, muitas pessoas podem se debruçar em cima desses mesmos dados e pensar em estratégias, questões diferentes e responder, né, de forma criativa para essas diferentes questões. Eu acho que eu começaria por esse ponto e aí vou dar oportunidade para os professores, a professora Suzy e o professor Nilo. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite e a pergunta que eu acho que é talvez hoje um dos grandes desafios, né? Ah, as bases de dados hospitalares, por exemplo, né, que seria uma fonte riquíssima de dados, elas são construídas primariamente para assistência, né, para tratar o paciente. E talvez nas escolas, né, não só de medicina, né, mas de toda a área da saúde, seja uma excelente oportunidade de mostrar aos profissionais a importância de um bom preenchimento de um prontuário eletrônico, né? Porque quanto melhor for esse preenchimento do prontuário eletrônico, melhor é a qualidade do dado que pode ser usado também para pesquisa, também para fomentar decisões, né? Hoje, a gente tem muita dessa informação no texto, né? Não é uma informação estruturada, então a gente tem registros de comorbidades, registros de agravos, que você não acessa diretamente, mas aí a gente vai, né, precisar trabalhar de maneira multidisciplinar com a área da informática, que hoje tem feito muitos avanços de como coletar essa informação dos textos, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar nessas duas frentes conjugadas, né? Uma valorização do que é colocado para dentro do prontuário eletrônico, quer seja nos hospitais, quer seja nas unidades de saúde, né, de atendimento primário, e um desenvolvimento de metodologias que capte melhor informação que não é estruturada. E, finalizando, né, algo que o Brasil tem trabalhado muito nos últimos anos, né, tem feito alguns avanços, que é conseguir organizar todo esse sistema e fazer com que toda essa informação de saúde converse entre si, né? Hoje a informação do paciente que está num hospital não está disponível para um outro hospital ou para um médico fora do hospital, né? Então a integração desses dados, aí de novo, tanto para a prática clínica quanto para a gestão, ela é fundamental, né? Então acho que se eu posso pontuar três ações importantes, né, para a gente ter mais acesso à informação dos dados de saúde, eu apontaria essas. Bom, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu posso falar mais pelo ponto de vista computacional, né, que é mais minha área. O que eu poderia dizer? Eu poderia dizer o seguinte: se olhar o que se fala na tecnologia atualmente, parece que se consegue fazer qualquer coisa do tipo pega texto, converte, interpreta e assim por diante, e mesmo imagens capturam dados. A tecnologia existe para isso. Porém, não quer dizer que as fontes de dados, os sistemas hoje implantados nas unidades, nas diferentes instâncias de saúde, dos diferentes países, enfim, locais, estados, municípios, estejam nesse nível. Isso é uma corrida do tipo, se fala, por exemplo, nesses assistentes conversacionais, tipo Siri, Alexa, pô, ele consegue conversar, traduzir para texto, etc. É que não se usa isso no prontuário diretamente. Não é tão simples assim, né? Porque isso precisa estar integrado ao que vem já de 5, 10, 20, 30 anos, que é super importante, é um arcabouço de conhecimento que se tem do passado e que precisa ser mantido, precisa se evoluir para que tudo isso possa ser integrado. Então, assim, a tecnologia existe e ela permite. Não quer dizer que isso seja fácil de fazer. Eu acho que o principal ponto aqui é que, sim, precisa se coletar com qualidade, coletar com quantidade. Quantidade hoje não é problema para coletar, mas tem uma questão importante que é como é que se tratam o estado real em que as diferentes esferas de atendimento à saúde estão, de fato, lidando com isso, tem à sua disposição como tecnologia para poder avançar nesse sentido. Sim, em síntese, da minha parte é isso. Voy a ayudar un poquito a mi compañera para ser inclusiva.
Entonces, profesor Rodrigo, ustedes me ayudan si me olvidé de algo. Profesor Rodrigo habló de la importancia de tener investigaciones nacionales, por ejemplo, como nosotros tenemos ejemplo de una investigación que se llama PNS, que coleta dados del Brasil todo, ya todo planificado. Professora Suzy falou de algo importante, que o ideal seria que já tivéssemos o sistema todo associado, pero aún em um hospital tem dados, outro hospital tem dados, e aí muitos dados abertos. Então, que isso é um problema. E, de maneira resumida, né? E o professor Dunca falou que se os engenheiros de informática hoje se podem fazer um montão de coisas, mas há uma ilusão que qualquer dados aberto se pode coletar algo que seja de qualidade, listo para analisar, e que não é, na vida real, não é assim que funciona. Hoje nós podemos coletar dados, armazenar dados, pero ter dados abertos de texto ou com qualidade, não, que não é buena do hospital, que cada um faz sua forma de escrever, pode ser um problema. E, además, a professora Suzy falou de algo importante, que os pré-grados, pós-grados, poderiam ter uma parte para ensinar as pessoas, os alunos, a importância de llenar bem os dados, que nós podemos aproveitar muito mais. Gracias. En México está la experiencia de tener información. También los datos muchas veces no están bien colectados, pero se hace una validación y ahorita tenemos avanzado en el análisis de esos datos. Y aunque las bases de datos no se conectan entre sí, intentamos hacer como repositorios y a partir de ahí sacar la información. Entonces, a partir de todos esos comentarios que ustedes acaban de hacer y que son muy relevantes y muy importantes, sobre todo esto de que desde la Facultad de Medicina los muchachos estén en contacto y estén conscientes de que esto es el futuro, que ellos tienen que aprender a la tecnología para poder capturar información fidedigna y que pueda utilizarse no solo para el análisis, bueno, investigación, para el tratamiento, para la oportunidad en el tratamiento, para la oportunidad en la prevención primaria, secundaria y terciaria. Estos datos nos ahorrarán mucho trabajo y nos podrán hacer prever en ciertos, incluso impactar en el gasto, en salud. ¿Ah? Pasando a otra pregunta que viene a partir de esto, ¿cómo ustedes pudieran sugerir el crear conciencia para el uso y análisis de la salud digital en el personal de la salud que está formándose, el que está nuevo en los hospitales y el que ya está por jubilarse, digamos? Cómo pudiéramos inferir o apoyarlos o sugerirles a las universidades, al Ministerio de Salud, no sé, al Ministerio de Educación, cómo pudiéramos mejorar desde la base, que se formaran pues, personal o los nuevos profesionales de la salud, en colaboración con otros grupos que pudiera hacerse en la ingeniería informática, que se formen en el área de la salud, el hecho de que cómo pudiéramos crear conciencia en los profesores, en los alumnos, en los profesionales de la salud. Quem pega o microfone responde primeiro. E eu penso assim, professora Nelly, um pouco disso que a gente está fazendo aqui,
né, é já pensando em colocar na pauta, né, na nossa agenda, essa questão que é tão importante das novas tecnologias, né, do acesso massivo aos dados, né? Eu acho que isso a gente deve, né, levar como compromisso para dentro dos nossos departamentos, programas, né, fazer essa discussão mais ampla, mais aprofundada, né, para que a gente possa se apropriar dessas tecnologias e fazer bom uso delas, né? Eu acho que, né, muitas vezes a gente tem uma certa repulsa ao que é novo, né, ao que chega em termos de tecnologias, mas eu penso que é um momento bastante especial que a gente está passando em termos de desenvolvimento de novas técnicas, aproveitamento dos dados, por mais que eles sejam limitados e pouco integrados, né, que a gente possa é, olhar para esse momento e perceber uma oportunidade, né, para que a gente possa, de fato, utilizar essas tecnologias para melhorar as nossas informações em termos dos indicadores de saúde, né, tomadas de decisão e assim por diante. Bom, eu acho que a nossa realidade aqui, particularmente, né, eu trabalho no Hospital de Clínicas, então próximo da comunidade ali da área da saúde do Hospital de Clínicas, isso já é muito incentivado, né? A gente é quase uma corrida do ouro, uma corrida atrás dos dados. Então, as pessoas já, essa é a minha sensação, né, que as pessoas já perceberam a importância dos dados, né? E cada vez mais procuram e tentam tirar conclusões a partir dessas bases já coletadas, o que também é um problema, né? Porque aí eu vou voltar à minha fala anterior. Essas bases elas foram primariamente construídas para assistência, né? Então ela tem os vieses da assistência. Ela não é uma base que é construída com um fim objetivo de pesquisa, que é completamente diferente, né? Então, eu acho que a gente agora tem um bom período, né, onde a gente tem que fomentar essa discussão. Essas bases são úteis, a gente pode fazer muita coisa com elas, mas elas têm limitações. Quais são essas limitações? Como é que a gente contorna essas limitações? Qual a maneira mais inteligente de usar esses dados? Né? Então, eu acho, né, como o colega disse, hoje a gente tem muito dado, a facilidade para a coleta de dados, particularmente, eu trabalho numa instituição que há mais de 30 anos coleta dados dos pacientes, então a informação está aí, mas ela não pode ser usada como se fosse uma coleta de dados especificamente para pesquisa, né? Então, eu acho que a gente agora começa a discutir como é a melhor maneira de usar esses dados. Bom, eu vou ter uma resposta bem tecnológica aqui, que é o seguinte, eu sou totalmente favorável, de acordo, acredito, no seu posicionamento que precisa ser incorporado. A questão toda é que se fala muito em tecnologia, mas aqueles que desenvolvem essa tecnologia, hoje em dia, os chamados big players, das big techs, assim, Meta, Alphabet, etc., que são as holdings do Google, do Facebook, etc., eles, quando desenvolvem, eles têm uma visão capitalista, ou seja, eles desenvolvem para lucro. Então, essas tecnologias, primariamente, elas acabam aparecendo ou na forma de lazer, ou na forma de interação. Por exemplo, as redes sociais, elas apareceram e elas se disseminaram e permitiu com que o modelo de negócio desses players fossem basicamente tratar nós como dados e a tratar esses dados, ter conhecimento e investir em fazer lucro por marketing direcionado e até influências, por exemplo, em eleições e coisas do gênero. Então, esse é um primeiro ponto. Assim. Vou dar um exemplo assim, fácil. Os chamados games, tá? Tipo Nintendo, Atari, etc. e tal. Eles surgiram originalmente para entretenimento das crianças, dos jovens, dos adultos, etc. Em algum dado momento, se descobriu que a tecnologia que se tinha desenvolvido para isso
poderia ser muito útil para treinar redes neurais, que poderiam, então, tratar de imagens e, por exemplo, facilitar a vida de indicação de artefatos, de elementos em imagens, pode ser imagens médicas, imagens de carro e assim por diante. E então isso, tempos depois, já tinham aparecido, já era usado como entretenimento, passou a ser usado, agora passa a ser usado como pesquisa de apoio nessa parte, por exemplo, de imagem e de texto. Tá? Nós temos esses assistentes conversacionais, Siri, Alexa, etc. Também surgiram muito mais como forma de a Apple, a Amazon, principalmente, são os dois principais players, a Google também tem, uma forma de interagir para, de novo, poder induzir o marketing assim por diante, mas tem se mostrado algo super interessante, que permite pegar textos e aí extrair conhecimentos interessantes, que está por trás disso. O grande desafio é como é que a gente foge desse círculo de visar o lucro dessas big players e conseguem fazer com que isso se reverta em benefícios como essa área de saúde, de atenção e assim por diante. É isso que nós, como pesquisadores, principalmente na área de computação, que temos alguma sinergia na área de saúde, de ecologia, etc., procuramos fazer. Mas isso, digamos, não é aonde elas ganham dinheiro. Então, é sempre um desafio poder fazer esse tipo de coisa. Tá? Mas, sim, precisa fazer essa aproximação. Isso, às vezes, é conseguido via startups, que o pessoal aí que é meio até de uma maneira altruísta faz isso, certo? Mas há uma dificuldade importante em fazer isso chegar por conta disso. Qual é o modelo de negócio dessas players? Não são desenvolvimentos feitos por instituições públicas ou dentro das universidades. Eles são feitos fundamentalmente por instituições privadas. Muitas surgidas dentro da universidade, mas que fizeram um spin-off, geraram startups e explodiram, tipo a Google, o próprio Facebook e assim por diante. Então, acho que esse é o grande desafio, mas sim, isso é super importante. Gracias. También yo comentando con el equipo de ABNE, consideramos que nuestros países son hermanos y que pudiéramos la experiencia de uno tenerlo con el otro. Entonces, pues estamos abiertos para colaborar y así, con Brasil y con el resto de los países de Latinoamérica para mejorar en nuestra salud de las enfermedades crónicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigada.